minutinho que está indo. Pronto. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. E eu coloquei aqui para vocês que faltam 92 dias para o Enem 2021. Professora, para nos desesperar, é para a gente surtar, para eu enlouquecer, que a senhora coloca isso? Não. Porque nós precisamos trabalhar com o tempo e ter noção do tempo. É extremamente importante que vocês compreendam que o tempo, para quem se prepara para um vestibular, para um Enem da vida, ele é fundamental. Então, professora, ainda dá para eu me preparar, para eu me organizar, para eu estudar, para eu conseguir fazer uma redação boa, conseguir aprender o que tem que ser feito? Dá, com certeza dá, viu, Abner? Ainda dá tempo. Vocês vão encontrar na internet, por alguns lugares aí, até cursos que usam justamente esse, vamos dizer, esse título para poder vender o curso, que você consegue aprender uma redação, sair da redação do zero, que eles costumam falar, em menos de um mês. Então, é possível. Depende só, tá, da dedicação de vocês. Eu já disse uma vez, e eu vou reforçar, que redação é treino, é prática. Então, é muito importante saber, lógico, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, o que eu posso, o que eu não posso. E o mais importante é eu praticar, eu colocar isso em prática, que é o que vai fazer a diferença. Então, se eu puder dar 2 dicas para vocês, hoje, na verdade, 3 dicas. Vou falar especificamente de redação para Enem. Primeiro, relaxa que vai dar tudo certo, tá? E segunda dica, treinem a redação de vocês. Eu achei interessante que quando eu falei isso em outra turma, alguém fez um comentário muito, muito pertinente e disse, professora, é muito bacana a senhora falar para treinar, mas é difícil treinar quando eu não tenho alguém para corrigir a minha redação, porque como é que eu vou saber aonde eu estou acertando, aonde eu estou errando, enfim. É realmente um ponto importante. Porém, se você ficar esperando e dependendo sempre de alguém para corrigir, você não vai sair do zero. Você não vai nem ter a iniciativa de praticar. Eu poderia falar assim, pratiquem, peguem redações avulsas pela internet, propostas para poder desenvolver e me envie, que eu corrijo e devolvo para vocês. Mas eu não dou conta de fazer isso, né? Eu já consigo corrigir as redações das turmas que eu tenho já de uma forma bem apertada, porque são muitas redações e redação dá trabalho demais para corrigir. Porque não é só lançar uma nota lá. Se fosse só para eu ler o teu texto e te dar uma nota, ok, é rápido. Mas eu tenho que ler, avaliar, dar uma nota e eu tenho que fazer anotações para poder você ter uma noção do que foi, o que faltou, como ficou, o que pode, o que não pode. E é justamente essa parte da anotação, o registro das dicas que demora um pouco mais. Então, é legal ter alguém para corrigir? Sim, mas comecem fazendo mesmo se não tiver alguém para corrigir. Existe, eu conheço uma, eu não vou lembrar o nome, mas tem uma plataforma que corrige redação gratuita, tá? Não cobra nada para isso, eles fazem a correção. Eu acho que, se eu não me engano, é uma redação por semana que cada aluno tem direito. Então, eu acho assim, vocês são alunos da internet, do mundo digital, sabem muito mais coisas do que eu. Então, é muito importante vocês usarem isso a favor de vocês. Vá pesquisar, procurem plataformas, sigam no Instagram, em qualquer outro lugar, perfis que deem dicas, que falem sobre repertórios, sobre propostas, enfim. São algumas formas de vocês conseguirem melhorar. Outra dica que eu posso dar é que você leia uma redação nota 1000. Pelo menos uma redação nota 1000 por semana. Se você estiver muito, muito perdido, assim, sem saber para onde vai, eu te diria assim, lê uma redação nota 1000 por dia, vamos dizer que você vai gastar 5 minutos do seu dia. Nem precisa baixar e imprimir nada. Você está no celular, na internet mesmo, você digita lá, redação nota 1000, por exemplo, Enem 2020. Então, lá vai aparecer vários sites com alguns exemplos de redações nota 1000.
Só ler. Ler para quê? Para copiar, para tentar fazer igual? Não. Para que você aprenda e você veja bons exemplos. Porque você vai ter uma noção de formas de começar, conectivos, estruturas de parágrafos e várias outras coisas. E esses modelos positivos, esses modelos bons, vão te ajudar na produção também. Então, são as dicas que eu tenho para dar para vocês. Treinar e ler redação nota 1000. São dicas bem importantes. Hoje nós vamos falar de duas situações, de dois elementos de uma redação que são fundamentais e que são extremamente importantes. Nós vamos falar do parágrafo e nós vamos falar dos operadores argumentativos ou dos conectivos. Corrigindo as redações de vocês, eu percebo que o parágrafo é a maior dificuldade dos alunos. Desenvolver um parágrafo bom dentro do esperado para uma redação é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o aluno não conhece a estrutura do parágrafo. E aí a primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês é que o parágrafo é uma mini redação. Como assim, professor? Uma mini redação? Uma redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Confere, né? Então, uma redação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Significa que o meu parágrafo também tem que seguir essa estrutura. O meu parágrafo, eu faço uma introdução, eu desenvolvo e eu fecho a ideia, eu concluo. Essa introdução do parágrafo, normalmente... Isso, João, vou já falar dessa estrutura. Essa introdução do parágrafo, ela é chamada de tópico frasal. É a primeira frase do parágrafo. Ali onde você começa a ler, onde tem o primeiro ponto, termina o primeiro período, é a primeira frase do parágrafo. O tópico frasal é a chave que está abrindo o teu parágrafo para o leitor. Então, o que você diz nesse tópico frasal, você precisa sustentar. A gente chama de desenvolver. Então, você apresenta um argumento e agora você tem que desenvolver esse argumento. E depois você vai fechar, vai concluir essa ideia que você apresentou. O que acontece com a maioria dos alunos? Conseguem fazer a introdução do parágrafo e até desenvolve um pouco, porém não fecha a ideia. Ou desenvolve só apresentando um dado, uma citação, uma alusão, um exemplo, mas não faz a sua argumentação própria em cima daquele dado, daquele exemplo. E aí o parágrafo fica prejudicado. Por quê? Tudo que você coloca no seu parágrafo, você tem que argumentar em cima. Se você disser que segundo o filósofo tal, larará, você tem que explicar essa citação dele. Você tem que argumentar em cima dessa citação dele. Você não pode só jogar a citação de alguém ali e pronto, deixar que ela se explique por si mesma. Você tem que argumentar em cima dela, porque senão você só pegou a informação de alguém e colocou ali. Eu vou pegar um dado, segundo o INEP, tantos por cento, tarará, e parou. Tá, você já colocou o dado. Agora desenvolve a sua argumentação em cima desse dado. Em algumas redações que eu corrigi, alguém fez uma introdução, aí colocou um dado e parou. Aí eu coloquei, e o que isso tem a ver com o tema? É claro que eu sei que tem a ver com o tema, mas você não explicou, você não fez essa relação, você não mostrou o que tem a ver com o tema, onde está relacionado ao tema. Então, tem que fazer isso, tá? Deixa eu ler aqui o que O parágrafo é formado no mínimo por 2 períodos, sim, vou já falar sobre isso. No caso, essa estrutura é apenas do parágrafo, praticamente a mesma? Exatamente, Fagner. A estrutura do parágrafo é essa. Um parágrafo tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Por isso que muitos alunos não tiram notas boas, porque eles não conhecem essa estrutura. Eles não entendem isso aqui, ó, que um parágrafo segue esse exemplo. E aí eu já vou aproveitar para comentar. O João disse assim, professor, o parágrafo é formado no mínimo por 2 períodos. Perfeito. No mínimo, o teu parágrafo tem que ter 2 períodos. O ideal é que ele tenha 3. Por quê? Se eu tenho que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, eu faço cada um desses em um período. Quando eu falo aqui período, todo mundo me entende o que é um período?
Está raciocinando comigo ou fica boiando? Meu Deus, o que diacho é período? Quando eu falo período, todo mundo sabe o que é? Sim ou não? Nós estudamos frase, oração e período em língua portuguesa, boiando, mas vamos lá. Período, gente, é a frase, aí chama de período porque tem verbo. Mas olhem assim para um parágrafo. É aonde começa e de onde vai ter um ponto. Aonde tiver o primeiro ponto, seja seguida, que vai ser dentro do parágrafo, com um ponto seguida, é um período. Então, eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês, só para poder ficar claro. Esse aqui está bem pequenininho, mas eu vou ampliar só para eu mostrar o período, que é o que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu diminuir bem aqui. Vocês não vão conseguir ler nitidamente, mas eu quero que vocês percebam. Aqui começa a letra maiúscula e vem, deixa eu enxergar direitinho, até mídia. Bem aqui tem um ponto, ok? Um ponto seguida. Isso aqui é um período, tá? Aí vem outro, ó, ponto seguida, letra maiúscula, ele vai falar, ó, bem aqui outro ponto, outro período. Então, a cada ponto, pode ser seguida, pode ser uma interrogação ou uma exclamação, você encerra um período, ou pode ser um ponto final também. Então, como é que eu conto quantos períodos tem um parágrafo? Eu vou contar a quantidade de pontos. Então, aqui tem um, aqui tem dois, deixa eu ver se eu enxergo mais algum, aqui tem três, ó, bem aqui tem outro, e ele vai finalizar aqui, ó, 4. Então, tem 4 períodos aqui dentro. É um parágrafo muito bem elaborado, muito bem explicado. Você pode fazer até 3. Pode ter 4? Pode, se você conseguir desenvolver bem suas ideias. Mas com 3 já está muito bom. Professor, e se eu conseguir fazer só 2, que é o que a maioria faz, né? 2 períodos. Ok, desde que nesses 2 períodos eu consiga ler e perceber que tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O risco de fazer só 2 períodos é que geralmente vai faltar a conclusão. Fica faltando, que é o que eu coloquei para vocês. Feche a ideia. Ou concluir a ideia, fechar a argumentação, porque faltou fazer o arremate do texto, tá? Então, a introdução é o tópico frasal. Na nossa última aula de redação, eu falei para vocês de tipos de argumentos. E aí eu disse alguns tipos. Existe argumento por alusão histórica, por dados estatísticas, de citação, de alusão cultural, enfim, eu dei alguns exemplos. Aqui no tipo de parágrafo, vocês vão perceber que são os mesmos tipos de argumentos, porque são as formas que vocês podem começar um parágrafo. E aí eu vou mostrar para vocês algumas formas de começar um parágrafo, tá? Daqui a pouquinho. A segunda parte é o desenvolvimento. Então, é o que eu disse. Eu vou apresentar um argumento, dependendo do modelo dele, eu vou desenvolver o meu tópico frasal. O que acontece muito também é o aluno apresentar vários argumentos em um parágrafo só. Ele fala, a ampliação da desigualdade educacional acontece devido à falta de acesso à internet, a falta de preparo dos professores em lidar com as tecnologias, a falta de apoio dos pais com os alunos na atividade em casa. Pronto, ele me disse 3 argumentos em um parágrafo só, mas não desenvolveu nenhum desses. Se eu disse que acontece por causa da falta de acesso à internet, me prova. Coloca um dado, uma estatística, fala mais sobre isso, como é que isso influencia, como é que isso prejudica, e fecha a ideia. Nunca coloca muita coisa, muita informação em um parágrafo só. Cada argumento é para um parágrafo diferente. Então, às vezes, quando você enche o parágrafo de argumentos diferentes, você não desenvolve nenhum. E aí o parágrafo não fica bom. Então, é melhor colocar um e desenvolver da forma que tem que ser feita. Essa conclusão do parágrafo é apenas o fechamento. Às vezes fica faltando uma frase pequenininha, bem pequenininha, só para poder dar a ideia de que você fechou essa ideia, só um reforço. Dessa forma evidencia-se como ampliação educacional acontece pela falta de recursos. É só para fechar, é só para reafirmar o que você disse no parágrafo. Professora, mas se eu estiver fazendo a introdução do meu texto e colocar essas argumentações na introdução, ainda fica certo? Tá, se eu entender, eu acho, se estiver errada, você me explica de novo. Eu acho que você está falando assim, que lá na introdução, tu vai apresentar o tema e tu vai dar, por exemplo, os argumentos que você vai apresentar no texto. Ou você pode citar, por exemplo, que acontece por isso, mas você precisa fechar e mostrar lá na introdução o que você vai abordar.
ou, que é o que eu chamo de argumento 1 e argumento 2, lá na introdução você apresenta o tema, do que eu vou falar, a sua tese mais os seus argumentos, é só apresentar. A desigualdade educacional acontece por negligência governamental e por falta de interesse dos alunos, por exemplo, ou por causa da desigualdade social. Dois fatores. Então, você pode citar esses dois argumentos lá na introdução, porque você está me apresentando sobre o que você vai falar, aonde está fundamentado o seu argumento. E aí, no texto, você vai desenvolver. Aonde eu não vou encher de argumentos diferentes é no meu desenvolvimento, porque cada parágrafo é para um argumento, certo? Esclareci, era isso que você estava querendo dizer? Perfeito. Na introdução é comum, Fagner, a gente faz isso mesmo, a gente apresenta os argumentos que serão desenvolvidos no texto, tá? Que geralmente são dois, porque eu tenho outra coisa que eu quero falar com vocês. Professora, existe uma quantidade exata de parágrafos para minha redação? Não, não existe. Mas eu vou trabalhar com vocês e cobrar sempre redações de 4 parágrafos, tá? Ah, professora, mais de 3 está certo. Tá, e tu pode, em 3 parágrafos, fazer lá para a introdução, para o desenvolvimento, para a conclusão. Mas pensem que ter uma redação com 3 parágrafos, você não vai conseguir uma nota tão boa quanto você precisa, tá? E eu acho que todos nós aqui estamos em busca de uma nota boa. Então, eu vou sempre cobrar, faça uma redação de 4 parágrafos. Por quê? Porque é o que a gente chama de ideal. Num texto de 4 parágrafos, você vai ter um parágrafo para introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, cada parágrafo com um argumento diferente, e o último parágrafo que é a sua conclusão, tá? Então, nós vamos trabalhar sempre textos com 4 parágrafos. Eu coloquei esse exemplo aqui e eu vou ampliar para eu ler. Não sei se vocês vão conseguir, e depois, quando eu divulgar os slides, talvez vocês podem dar uma olhada no exemplo. É um parágrafo de uma redação nota 1000, e eu quero apresentar ele só para mostrar para vocês essa divisão que eu estou falando. Se você nunca percebeu essa divisão, você vai perceber agora pela leitura, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês como um parágrafo realmente tem a sua introdução, o seu desenvolvimento e a conclusão, tá? Então, vou ampliar aqui para mim, fica melhor assim. Deixa eu só aumentar aqui na tela. Eu vou colocar só assim. Talvez até vocês consigam ler se derem o zoom. É uma redação que vai falar. Tá, é uma redação, tentando lembrar para ver o tema. É aquela redação sobre o tema persistência da violência contra a mulher, tá bom? Então, eu vou ler o parágrafo e aí eu vou mostrando para vocês cada parte. Ele começa assim. Algo que contribui para o enraizamento da noção de inferioridade da mulher na mente dos brasileiros e, portanto, para a persistência de tal violência é a representação feminina na mídia. Então, vou parar bem aqui. Essa pessoa começou o parágrafo dela fazendo uma afirmação. Isso aqui é uma opinião dela, é um argumento que ela está usando. Então, beleza, eu posso colocar o argumento que eu quiser, desde que não fira os direitos humanos e desde que eu consiga provar o que eu estou falando. Então, o tema é a persistência da violência contra a mulher, e essa pessoa começou o parágrafo dizendo o quê? Que essa noção de inferioridade que faz parte, né, da mente, que está enraizada no brasileiro e que contribui para que a violência contra a mulher persista, aí ele diz bem aqui, ó, acontece por causa da representação feminina na mídia. É o argumento dele, é a opinião dele ou dela, não sei se é um homem ou uma mulher. Então, quero que vocês percebam. O tópico frasal dele é esse, a primeira frase aqui, ó, o primeiro período do parágrafo dele é esse. Então, o tópico frasal dele é uma afirmação onde ele diz que essa problemática acontece por causa ou devido à forma que a mulher é representada na mídia. Sério isso, né? Agora ele tem que provar. Beleza, você disse isso, agora prova. É a parte do desenvolvimento do parágrafo. Vamos lá, aí continua. Mesmo em 2015, comerciais de cerveja, por exemplo, reduzem a figura das brasileiras a objetos sexuais.
cujo único objetivo é servir os homens. Primeira forma de provar. Ele diz que a mídia contribui para isso, né, de forma, lógico, negativa, e ele começa me dizendo, me dando o exemplo, é só você olhar os comerciais de cerveja, que ainda em 2015, o ano que ele está, por exemplo, escrevendo a redação, ainda é comum os comerciais apresentarem a mulher relacionada a essa ideia de objeto sexual. Aí ele vai continuar. Ao mesmo tempo, propagandas de produtos de limpeza, há ainda a existente relação, é porque aqui tem um probleminha na hora que ele escreveu, mas ele quer dizer que na propaganda de produtos de limpeza há ainda a existente relação aparentemente natural entre a mulher e a cozinha, sendo o marido o único capaz de trabalhar na sociedade e sustentar a família. O que ele fez? Ele me disse que a mídia contribui de forma negativa, né, para que haja essa persistência da violência contra a mulher, pela forma que ela é representada na mídia, e ele me prova. Ele pega 2 argumentos legítimos. Porque ele fala dos comerciais de cerveja, é algo que todo mundo, vamos dizer assim, sabe, como a mulher é apresentada nesse tipo de comercial, e ele pega a questão das propagandas de produtos de limpeza, que colocam a mulher sempre como aquele ser voltado para casa, para o lar, para cuidar da família do marido. Pronto, ele sustentou o que ele me disse. Agora ele vai só fechar essa argumentação. Assim, a diferenciação entre gêneros torna-se quase inconsciente, o que acaba servindo como justificativa para que os números de mulheres agredidas não sejam levados tão a sério. Então, ele diz que a forma como a mídia vai reproduzindo essa imagem faz com que muitas pessoas, de modo inconsciente, tenham essa ideia de diferença entre gêneros. E, consequentemente, a agressão contra as mulheres não é levada tão a sério e continua acontecendo. Pronto, eu tenho aqui um parágrafo com introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, apresenta o argumento. Desenvolvimento, eu sustento esse argumento. Eu desenvolvo, eu comprovo e eu finalizo o meu parágrafo fechando esse argumento. Isso aqui é um exemplo para vocês de um parágrafo perfeito, de um parágrafo de redação nota 1000. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O que seria ferir os direitos humanos? Sim, racismo, homofobia, machismo, apologia à corrupção, à violência, qualquer coisa que vá ferir os direitos universais. Aí eu indico para vocês também darem uma lida, uma pesquisadinha na Declaração dos Direitos Humanos, tá? Declaração Universal. É muito bom para usar como citação e para ter noção do que pode e do que não pode. Nunca nem vi mulher em comercial de cerveja, só preste atenção na cerveja. Ninguém viu a verão, né? A conotação que tem, vem verão, vai verão, sempre é associada a essa visão negativa. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui de novo para poder nós continuarmos. Deu para perceber a estrutura do parágrafo nitidamente? Introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim? Sim, perfeito. Aqui eu coloquei outro exemplo para vocês, tá? Mas eu não vou ler porque o nosso horário está um pouquinho avançado. E aí eu quero chegar lá na parte dos operadores. Mas é um outro exemplo também que a pessoa começa aqui com uma afirmação, vai sustentar, citando a Lei Maria da Penha, e eu acho que ela cita também o quê? Ela vai citar um dado apresentado por uma revista e depois ela vai fechar a ideia, tá? Então, bem estruturadinho, vocês vão ter acesso aos slides, tá bom? Tipos de tópico frasal. Então, professora, como é que eu posso fazer esse tópico frasal, essa primeira frase do meu parágrafo? Você pode fazer uma afirmação, que é esse exemplo que nós vimos. Algo que você acredita, que você pensa em relação e você afirma em relação ao tema. Você vai afirmar. É um tópico frasal que a gente chama de declaração inicial. Você declara algo, você vai dizer, o céu é azul. E aí você declarou, você afirmou. Agora você vai, no restante do parágrafo, defender e fechar esse argumento, essa ideia. Então, um tipo é a declaração inicial. Outra forma de começar um parágrafo é fazendo uma definição. O que é uma definição? É dizer o que é algo, alguma coisa, enfim. Então, você pode começar fazendo uma definição. Geralmente é bom usar definição
quando são aqueles temas que trazem conceitos que não são de conhecimento de todos, ou que você pode apresentar uma definição para você em relação a alguma coisa. Por exemplo, quando fala de pena de morte, aqui nós temos um exemplo de uma definição do que é pena de morte, mas é uma definição para o autor desse texto. Ele diz assim, ó, a pena de morte é o grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. Ela determina que todos os limites foram extrapolados e que a única possibilidade de manter a convivência social é eliminando o criminoso para evitar a reincidência do crime. Aqui ele fez uma definição de pena de morte. É claro que esse parágrafo ele tem uma continuação. E ele define o que é para ele. Se ele fosse dar uma definição literal, ele teria que dizer o que é, de acordo lá com o dicionário, ou de acordo com a justiça, o judiciário, o que é a pena de morte. Ele ia dizer, pena atribuir, aí teria que dar aquela definição oficial. Então, uma forma de começar um parágrafo é dando a definição. Por exemplo, um tema sobre bullying. Aí você começa dizendo o que é o bullying. Esse tema do ano de 2020, que trazia a palavra estigma, onde muitos alunos não sabiam o que era. Você podia começar dando a definição de estigma no parágrafo. E aí você desenvolveria associando a questão das doenças mentais. Então, é uma forma de começar. Outra forma de começar um parágrafo é fazendo uma alusão histórica. Essa daqui é bem conhecida por vocês. É o quê? Quando você pega um conhecimento histórico seu e associa ao tema e faz essa alusão, essa referência. Eu li uma redação de alguns de vocês aqui, que eu não lembro quem, mas eu vi que a pessoa fez alguma referência histórica à questão das escolas relacionadas ao preconceito racial, que desde o período do século XIX, as escolas voltadas às pessoas negras eram mais precárias, sem estrutura. Então, isso aqui é uma alusão histórica. Pegou o conhecimento e fez essa referência. Falta só relacionar e trazer para dentro do tema específico. No exemplo aqui, a pessoa usa a questão do Muro de Berlim, da derrubada do Muro de Berlim. Pega uma alusão histórica para poder fazer a introdução do seu parágrafo. Outra forma é fazer uma pergunta, uma interrogação. Observação sobre as interrogações ou perguntas dentro do texto. Toda pergunta dentro do texto, ela deve ser respondida, tá bom? Toda. Você pergunta, você responde dentro do texto. Então, por isso, já que eu tenho que responder, o ideal é que eu faça a pergunta na introdução ou no desenvolvimento. Na conclusão, não. Por quê? Na conclusão, eu já estou fechando o meu texto. Então, não vou perguntar lá no final, sendo que eu não tenho mais linhas, eu não tenho mais espaço para responder. Então, se você for fazer algum tipo de interrogação, de pergunta relacionada ao tema, é sempre aquela pergunta que você mesmo vai responder, tá? Que você já traz a resposta, certo? Outro tipo de tópico frasal é o de contraste ou comparação. Você vai estabelecer essa relação de comparar dois elementos dentro do tema, duas situações. Aí você pode comparar para mostrar que é igual ou que é diferente, sem problema nenhum. Essa comparação, se vai ser igualitária ou se vai ter essa distinção, não importa. O importante é que você está fazendo uma comparação. Nesse exemplo aqui, é um tema que fala sobre educação no Brasil e a pessoa começa o parágrafo assim. De um lado estão os professores, mal remunerados, sem estímulo e abandonados pelo poder público. Do outro, gastos exacerbados com computadores e inovação. Esse é o paradoxo da educação brasileira. Esse aqui é o tópico frasal dele. Então, daqui ele vai desenvolver. Então, já que ele me disse ali, os professores mal remunerados, sem estímulos e abandonados, ele vai ter que argumentar para defender isso. E ele disse também que tem gastos com computadores e inovação que são exacerbados. Então, ele vai ter que continuar esse parágrafo desenvolvendo essa ideia. Agora, me prova isso aí que você está falando. Argumenta em cima disso, tá? E faz o fechamento da ideia. Outro tipo muito comum e muito utilizado na redação é o uso da causa e consequência. Então, a gente pega o problema e apresenta quais as consequências dele. Ou eu vou pegar o problema e vou citar e vou apresentar no meu texto quais as causas, né? O que fez esse problema acontecer. É muito comum usar esse estilo de causa e consequência no texto todo e dentro do
parágrafo, tá bom? É bem tranquilo. Aqui, deixa eu fazer a leitura desse parágrafo para vocês perceberem a causa e a consequência. Episódios de preconceito religioso são recorrentes no contexto histórico nacional, arrastando-se do período escravocrata até odiernamente. Religiões de origem africana, como a Ubanda e o Candomblé, são vítimas de preconceito. Então, ele começa aqui com uma afirmação, dizendo que vem desde um contexto histórico já nacional e que as religiões de matrizes africanas, elas sofrem esse preconceito. Esta discriminação nefasta é responsável por impor restrições aos praticantes, sendo estes muitas vezes atacados de forma homicida. Então, ele traz aqui a causa, o contexto histórico nacional, a nossa formação histórica é a causa, e a consequência é o quê? Essas pessoas são vítimas de preconceito, sofrem restrições para que não sejam punidos, de repente, com um assassinato, alguma coisa do tipo, quando eles falam aqui que muitas das vezes são atacados de forma homicida. E vai fechar a ideia. Então, eu tenho aqui causa e consequência. Continuando, nós temos a menção a obras consagradas. Você pode também começar um parágrafo citando uma música, citando um personagem de livro, um personagem de filme, de série, ou citando uma própria série, um filme, um livro. Você pode fazer citação a qualquer tipo de obra literária que seja consagrada. E aí você vai desenvolver o argumento, o restante do parágrafo, em cima disso. Então, por exemplo, aqui, essa pessoa começou citando um livro, que é A Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. E aí, a partir daqui, ele vai desenvolver o seu parágrafo. Como é que ele faz? Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, é necessário buscar uma cultura de paz. Então, ele vai desenvolver isso aqui. De maneira análoga, de maneira semelhante, muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam em denunciar casos de intolerância, sobretudo quando envolvem violência. Entretanto, omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação, o que funciona como um forte empecilho para a resolução desta problemática. Ele usa uma obra para poder desenvolver o seu argumento aqui em um tema sobre intolerância religiosa. Continuando, nós temos alusão histórica. Deixa eu ver se eu voltei, tudo certo? Aqui. O próximo é a menção a dados. Esse daqui é o que vocês mais usam. E foi o mais utilizado nessa redação de vocês. Pegar um dado, uma pesquisa, uma estatística e referenciar dentro do argumento de vocês. Não tem problema nenhum fazer isso, desde que você cite a fonte desses dados. Algumas pessoas colocaram segundo pesquisas e não disse nenhuma, ou não citou, por exemplo, uma pesquisa, ou deu um dado, colocar 30 e tantos por cento dos estudantes não têm acesso à internet, foi embora desenvolvendo e não disse da onde que veio essa informação, da onde ele tirou esse dado. Então, todo dado que você utilizar e mencionar no texto, ele deve ser referenciado, ele tem que ter a fonte, tá bom? Então, esse daqui vem com a fonte direitinho. De acordo com o site Mapa da Violência, nas últimas 3 décadas, houve um aumento de mais de 200% nos índices de feminicídio no país. E aí ele vai continuar desenvolvendo aqui o parágrafo. Ele vai falar que olha como é desenvolver. Ele jogou um dado aqui. Agora, o que vem depois não é aleatório, não é outra coisa. É relacionado a isso. Olha como ele continua. Esse dado evidencia a baixa eficiência dos mecanismos de auxílio à mulher, tais como a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Lei Maria da Penha. A existência desses mecanismos é de suma importância, mas as suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar os índices alarmantes de agressões contra o erroneamente chamado sexo frágil. Então, ele pegou um dado para mostrar que o que tem hoje, no caso a Secretaria de Políticas para a Mulher e a Lei Maria da Penha, ainda não é o suficiente para poder defender e para poder amenizar essa problemática. Então, sempre que você apresentar um dado, argumente com base nele ou a partir dele.
Tipos de desenvolvimento, alusão histórica, né? É comum usar, nós já citamos um lá na frente, e aqui nesse parágrafo ele vai usar a Constituição Brasileira para fazer referência à ditadura militar também. Então, é um argumento que vai utilizar alusão histórica. Esses tipos de tópico que eu estou mostrando para vocês, esses tipos de argumentação dentro do parágrafo, ele geralmente vai aparecer no início, tá? No início do parágrafo, mas nada impede que apareça dentro também, tá? Igual aqui ele está dentro. Quando você faz isso daqui, que você coloca esse recurso dentro, você está usando o repertório. É o seu repertório sociocultural, na verdade, tanto dentro quanto fora. O repertório sociocultural é aquilo que você traz para a prova, é o seu conhecimento, a sua bagagem a partir da sua vivência no mundo. Então, isso conta bastante ponto na redação, na competência 2, o uso de repertório sociocultural. Quando o aluno fala apenas o que estava nos textos motivadores, ele está mostrando que ele não tem um conhecimento, uma bagagem de conhecimento acerca daquela problemática, além do que a própria prova mostrou para ele. Então, é sempre importante. Posso usar os dados do texto motivador, professora? Pode, mas não pode usar apenas os dados do texto motivador. O ideal é que você, por exemplo, em um parágrafo, use, e no outro você já busca um repertório sociocultural de fora, seu, que não esteja na prova, tá bom? A alusão histórica já foi. Aqui eu tenho um exemplo, é o mesmo exemplo que foi dado ali no outro. Acho que o meu é aquele mesmo exemplo do anterior, que eu já li, só para mostrar a questão do parágrafo. E agora nós vamos falar dos operadores argumentativos. O que são operadores argumentativos? Os operadores argumentativos, eles são os elementos que fazem parte da coesão do texto. Lembram lá quando vocês estudaram, acho que pela sexta, sétima série, coesão e coerência? Então, a coesão, ela diz respeito à superfície do texto. É o que está por cima ou em cima do texto. Eu olho, eu leio um texto e eu consigo perceber se ele tem elementos coesivos ou não. É diferente da argumentação, que eu tenho que analisar a parte profunda do texto, tá? Então, os operadores argumentativos, eles servem para quê? Para estabelecer relações dentro do texto. Relações entre as frases, entre as orações, entre os períodos e entre os parágrafos. Eles servem também para quê? Para evitar a repetição de palavras, a repetição de termos, para fazer referência a um termo que já foi dito. Então, o operador argumentativo, os elementos coesivos, eles vão servir para isso, para poder organizar a superfície do teu texto. E aqui eu coloquei justamente essa definição do que são os operadores argumentativos, que eu passei por aqui. E por que é importante usá-los dentro do texto? Fala aqui, né? Por que é importante eu usar os elementos coesivos dentro do texto? Primeiro, para que o teu texto mantenha uma coesão boa e uma coerência. E porque, dentro da avaliação do Enem, existe uma competência que é a competência 4. Essa competência, ela avalia exclusivamente os recursos coesivos, que nós vamos chamar de mecanismos linguísticos. Avalia unicamente se o aluno sabe usar ou se ele usou dentro do texto, de forma coerente e adequada, os elementos coesivos. E aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Quando nós estudamos lá em língua portuguesa, orações coordenadas, orações subordinadas, que aí nós falamos das orações aditivas, conclusivas, explicativas, alternativas. Agora, essa semana, nós falamos das orações adverbiais. Todas essas orações e aquelas conjunções, elas podem ser usadas, ou elas são usadas como elementos coesivos. Então, quando você está aprendendo aquele conteúdo lá, ele vai te dar uma bagagem, um suporte para a tua produção de texto, para a tua escrita. Por quê? Cada palavra, cada conectivo, cada conjunção ou operador tem uma função e tem um significado, tem um sentido. Então, por exemplo, quando eu quero dar a ideia de oposição, de contrariedade, eu posso usar um porém, um todavia, um entretanto, não é isso?
Quando eu quero dar ideia de adição, de trazer mais um argumento, de apresentar mais alguma informação, eu posso usar, além disso, também, vale lembrar, outro sim. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, de acordo com o sentido. Se eu quero um sentido de adição, eu posso usar algum desses aqui, de oposição, de afirmação, de exclusão, e tem vários exemplos aqui. E aí eu não preciso ler um por um com vocês, porque aí vocês vão poder fazer isso depois. Então, para cada sentido, eu tenho os elementos coesivos que eu posso usar. Ah, eu quero conclusão. Professor, eu só uso portanto. Toda conclusão minha eu começo com portanto. Que outro poderia usar? Tem outras formas. Existem operadores que são frases inteiras para você começar a conclusão. Tem várias formas, mas aqui tem alguns. Você pode usar o em suma, por conseguinte, em última análise, por fim, concluindo, finalmente, por tudo isso, em síntese, posto isso, assim, e aí você vai embora desenvolvendo a sua conclusão. Então, tem vários sentidos que podem ser estabelecidos. Eu coloquei todos eles aqui para vocês: finalidade, consequência, proporção, enfim. Aqui não são modelos obrigatórios. Ah, professora, a partir de agora nós temos que usar, começar desse jeito aí, não. Eu coloquei aqui para quem tem muita dificuldade de começar, por exemplo, a sua introdução. E aqui são alguns exemplos de operadores argumentativos. São pequenas frases que você pode usar para iniciar e daí apresentar o seu tema e desenvolvendo o seu texto. Por exemplo, aqui tem, ó, muito se tem discutido acerca, eu poderia dizer, acerca da desigualdade educacional no Brasil, que com a pandemia da Covid-19 ampliou-se gradativamente ou exponencialmente, enfim, e daí dessa frase eu já começo a apresentar o meu tema. Ou então eu posso começar com sabe-se que, e aí apresento. É de fundamental importância discutir a problemática da desigualdade educacional no Brasil. Então, quero só mostrar para vocês como essas frases, elas são possíveis ou passíveis de uso para o início de qualquer introdução, tá bom? Vocês podem fazer esse uso. São exemplos. Preciso usar alguma dessas? Não. São apenas exemplos para quem tem muita dificuldade. De repente, tu vai começar fazendo uma alusão a um filme, ou a uma alusão histórica, ou apresentando um dado, ou um fato. Enfim, existem várias formas de começar. Aqui, na sequência, eu coloquei algumas formas de desenvolvimento. Alguns operadores que vocês podem usar para iniciar o desenvolvimento, tá bom? Aí depende se é o primeiro parágrafo, se é o segundo parágrafo, que tem diferença também. O segundo parágrafo do desenvolvimento, você tem que trazer essa ideia de continuidade ou de informação adicional, de uma outra perspectiva. Então, por exemplo, além disso, eu não uso além disso para começar o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Eu uso além disso para começar o segundo. Por quê? Porque eu já apresentei um argumento, aí eu coloco além disso, ou seja, depois desse eu tenho outra coisa para argumentar, outra coisa para falar, tá? Então, eu coloquei alguns aqui, ó. É incontestável que, como já teorizado por, esse que você usa quando vai citar alguém, um filósofo, um pesquisador, enfim, alguém da área. Atualmente observa-se que, em consequência disso, em consequência disso, é para segundo parágrafo também de desenvolvimento, tá? O além disso, outro fator. Então, aqui tem alguns exemplos para serem utilizados no desenvolvimento de vocês. Ó. Por outro lado, também é para segundo parágrafo de desenvolvimento. Você já disse uma coisa e você vai trazer agora uma outra perspectiva, tá? Para conclusão, professora, como é que eu posso iniciar a conclusão não sendo apenas com o portanto? Eu queria uma outra forma. Em virtude dos fatos mencionados, é necessário pensar ou propor alternativas. Você começa a organizar a sua proposta de intervenção. Ou por todos os argumentos supracitados, levando em consideração os aspectos expostos, dessa forma, enfim, tem vários exemplos aqui de como você pode começar uma conclusão. Mais uma vez, reforçando que são apenas exemplos, tá bom? Não é uma Bíblia que eu tenho que usar algum desses aqui, que eu tenho que começar dessa forma. É apenas uma direção.
uma sugestão. E para finalizar, eu selecionei 3 parágrafos de 3 alunos do ano passado. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente está dando a aula de redação, e aí vai mostrando os exemplos, nos parágrafos nota 1000 e tal, aí talvez alguém pense assim, professora, mas está muito longe de eu conseguir fazer um parágrafo desse jeito, de eu conseguir estruturar algo desse jeito, não faz parte da minha realidade. E aí eu trouxe de alunos do ano passado para vocês verem o quanto é possível. E são alunos que não começaram fazendo redações excelentes desde o início. Foi um processo. Então, aqui eu peguei 3 parágrafos de 3 redações nota 1000 de alunos do ano passado, tá? E aí eu quero que vocês vejam como eles usaram os conectivos, estão destacados aqui em vermelho, e como o parágrafo deles tem essa estrutura que eu mostrei para vocês, de início, argumentação e conclusão. Esse primeiro parágrafo aqui é de uma redação da Aline, do 3º ano de meio ambiente do ano passado. E o tema que eu tinha passado para eles era desafios no combate aos crimes cibernéticos no Brasil, tá? Que era o que eu tinha colocado. Aí ela começa aqui. É relevante abordar primeiramente, isso aqui é um operador argumentativo. Ela já está me dando a ideia de que esse é o primeiro argumento dela. Isso aqui é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, tá? Só por esse início eu já sei que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. E aí ela vai continuar. É relevante abordar primeiramente que é de conhecimento nacional que as leis brasileiras, mesmo quando completas, podem gerar injustiças e impunidade, e mediante a ausência de uma legislação eficaz voltada para crimes virtuais no Brasil, se torna desafiador o seu combate. O que a Aline fez aqui? O tema é combate aos crimes cibernéticos, e ela começou o parágrafo fazendo uma afirmação. Ela afirma que todo mundo sabe, que é de conhecimento nacional, de que algumas leis podem gerar injustiça e impunidade. E aí ela vai trazer isso para o tema dela. E que por não ter uma legislação eficaz no Brasil para o combate dos crimes virtuais, isso faz com que seja difícil. Né? Ela fala que por não haver essa legislação, é difícil combater esse tipo de crime. Então, ela começou com uma afirmação, dizendo que algumas leis podem gerar impunidade, que por não haver uma legislação para crimes virtuais no Brasil, torna mais difícil combater esse tipo de crime. Aí vamos ver como é que ela vai provar isso. Ela disse que algumas leis são falhas, vamos dizer assim. A Lei Carolina Dickmann e o Marco Civil da Internet são as normas existentes no país referente a cybercrimes. Entretanto, são incompletas. E podem ser burladas em processos jurídicos, possibilitando que muitos criminosos saiam impunes de seus delitos. Então, ela prova o que ela diz. Ela pegou as 2 leis que existem para dizer que elas são incompletas e que podem ser burladas, o que prova o que ela disse aqui no tópico frasal dela, que algumas leis podem gerar injustiças e impunidades. Aí ela vai fechar a argumentação. Dessa forma, o parágrafo aqui de conclusão, dessa forma, nota-se, parágrafo não, conectivo, que a legislação é um fator essencial para conter os crimes no meio virtual. Então, o argumento dela é o quê aqui? Dizer que as leis são passíveis de injustiças, que é difícil combater esse crime no Brasil porque não tem uma legislação eficaz, que as que existem, né, são burladas e que essa legislação ruim ou falha é um fator que impede o combate desse crime no Brasil. Então, um parágrafo perfeito, com introdução, desenvolvimento, conclusão, usou os operadores argumentativos e os conectivos direitinho para estabelecer a relação dentro do parágrafo. Vamos ver a questão dos períodos. Aqui ela usou um período, tá? Que é o tópico frasal dela, a introdução. Outro período, peraí que eu mexi aqui, ela vem para um segundo período, onde ela vai explicar, expondo as leis que existem, e ela fecha com a conclusão. Então, aqui um parágrafo de 3 períodos, muito bem dividido e estruturado. Próximo exemplo é do aluno Luiz Portela, ele era do 3º B de Informática, o tema é o mesmo, tá? Ele começa, a priori, vale ressaltar, também é um conectivo que dá a ideia de que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, tá?
o episódio da série Black Mirror, acho que é assim que fala, no qual a personagem principal é coagida a cometer crimes em troca do não vazamento de seus momentos íntimos, capturados pela webcam do seu próprio notebook. Então, ele começa aqui fazendo uma alusão cultural, porque ele está citando uma série, tá? E aí ele dá uma explicadinha bem pequena, bem direta do que acontece. Nesse sentido, olha aqui como é importante, o que isso tem a ver com o tema, o que essa série aí... E, nesse sentido, é notável a forma como os crimes transcendem, passando do mundo real para o virtual. E o usuário está extremamente vulnerável a qualquer tipo de atrocidade. Esse aqui é o argumento dele. O argumento dele é que os crimes virtuais saem do virtual e passam para o mundo real e o usuário se torna vulnerável. O argumento do parágrafo dele é esse. Como é que ele sustentou esse argumento? Apresentando aqui uma alusão à série, que acontece isso que ele está dizendo, e ele vai fechar. Essa é uma estrutura que pode ser usada. Você pode começar primeiro com a fundamentação e depois com o seu argumento e o fechamento. Ou você começa com o seu argumento, fundamenta e fecha. Não tem problema nenhum. Essa ordem aqui, ela não interfere em nada, tá? E aí ele vai fechar o parágrafo dessa maneira, entende-se essa questão como uma problemática cuja resolução deve ser imediata, que é uma conclusão bem simples, ó. Bem simples, que caberia para qualquer tema, vamos dizer assim. Ele só conclui dizendo que essa problemática precisa de uma resolução. Argumento, comprovação do argumento, fechamento da ideia. E o último exemplo é um texto do Pedro Paulo, que era do terceiro A de informática. Aqui é um texto de conclusão, do parágrafo de conclusão. E aí eu ainda vou trabalhar com vocês a proposta de intervenção. E eu percebi que muitos têm dificuldade porque não fizeram proposta de intervenção, ou apresentaram dentro do texto proposta vaga, ou com elementos nulos, enfim. Mas aí que vocês já vão perceber como é que tem que ser uma proposta. O que tem que ter numa proposta de intervenção. Então, ele começa assim, ó, essa daqui eu acho interessante, que é a frase do Pedro. Todo o texto dele, toda a redação, ele começa com essa frase aqui na conclusão. Tem problema? Não. Quando você pratica muita redação, você vai começar a desenvolver o seu modelo de escrita, os seus conectivos de estimação, os seus operadores de estimação. São aqueles que você vai se sentir mais seguro para usar e vai começar a usar com mais frequência. Então, ele sempre começa a conclusão aqui, ó. Portanto, medidas execuíveis são necessárias a fim de resolver o impasse. Isso aqui é um início que serve para qualquer tempo. Agora ele vem começar a dar uma proposta, que é o que tem que fazer na conclusão. Assim, conectivo, o Ministério da Educação, em conjunto com o da Ciência, Tecnologia e Inovações, deve promover cursos preparatórios com temáticas tanto da aprendizagem do uso correto da internet, como dos perigos que ela proporciona, por meio de plataformas de reuniões virtuais como Google Meet ou Zoom, com a finalidade de capacitar jovens, adultos e idosos no uso de dispositivos e aparelhos tecnológicos contemporâneos. Aqui eu tenho uma proposta. A conclusão dele vai apresentar duas propostas de solução. Isso é muito comum também no Enem, porque geralmente a pessoa apresenta dois argumentos e na hora de concluir o texto ela precisa dar propostas diferentes para solucionar e resolver esses dois argumentos. Aí, no caso, é a primeira. Quando a gente vai avaliar, uma dessas propostas que você coloca na conclusão, ela tem que ter 5 elementos. Ela tem que responder 5 perguntas. A outra não precisa, ela pode ser incompleta. Quais são as 5 perguntas que devem ser respondidas na conclusão? Quem vai fazer o que você está propondo? O que vai ser feito? Como isso vai ser feito? Por que isso vai ser feito? E o detalhamento. Então, são 5 elementos que precisam ter na sua proposta. E é muito fácil, porque é uma questão de perguntar e encontrar. Então, quando eu vou corrigir uma proposta, eu pergunto aqui, ó, quem? Ele me disse quem? Ó, ele disse o Ministério da Educação, junto com o da Ciência, Tecnologias e Inovações. O quê? O que ele está sugerindo que vai ser feito? Ó, deve promover cursos preparatórios, com temáticas tanto da aprendizagem do uso correto da internet, como do perigo que ela proporciona. Quando ele coloca isso daqui, ó, esse restante aqui todinho, a gente chama isso de detalhamento, porque ele está explicando algo que ele falou aqui na proposta, que no caso ele está explicando esses cursos preparatórios. Então, já tem quem, o que, já tem um pouquinho de detalhamento.
Como esses cursos vão acontecer? Aí ele me diz como? Por meio de plataformas de reuniões virtuais como o Google Meet ou Zoom. Por que isso aqui tem que ser feito? Ele responde também, com a finalidade de capacitar jovens, adultos e idosos no uso de dispositivos tecnológicos contemporâneos. Pronto. Aqui ele me respondeu. Só se ele parasse bem aqui, ele já tinha uma proposta de 200 pontos, porque ele já respondeu tudo. Aí ele continua. Em segundo plano, é necessário que técnicos de informática, em parceria com especialistas da área de programação, reforcem a segurança em plataformas e redes sociais, por meio de atualizações e programas engajados. Desse modo, eliminar-se-ão os desafios no combate aos crimes cibernéticos. Aqui, vamos ver quantos ele respondeu. Quem ele diz que os técnicos de informática, junto com os especialistas de programação, o que tem que ser feito? Reforçar a segurança em plataformas e redes sociais. Como isso vai ser feito? Por meio de atualizações e programas engajados. Para quê ou por quê? Para poder eliminar os desafios no combate aos crimes cibernéticos. Aqui nessa proposta faltou ele detalhar, mas é um problema? Não, porque é a proposta que a gente chama 2, é a segunda proposta. A primeira, ele respondeu os 5 elementos, que é o que a grade de correção exige, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês exemplos de estrutura de parágrafo e a importância dos conectivos e como esses conectivos são usados dentro do parágrafo, consequentemente dentro do texto. Assim como uma proposta de intervenção tem uma competência que avalia só ela, o uso dos conectivos, da coesão textual também tem uma competência só para avaliá-la, que, como eu disse, é a competência 4. Perguntas até aqui, sim ou não? Está entendido? Ficou claro? Querem que eu volte em algum exemplo, que explique outra coisa de novo? Fiquem à vontade para falar. Lilian pergunta, professora, na sua opinião é errado usar parte de um repertório coringa? Claro que modificando ele de acordo com a sua com a sua norma de escrita, já vi muitas opiniões negativas e positivas. Lilian, sobre repertório coringa. Para quem não sabe, o repertório coringa é aquele que a gente diz que serve para qualquer tema. Eu não gosto muito dos repertórios coringas, porque existe algo que é avaliado na tua redação, que é a autoria, né? Que é os indícios de autoria, ou seja, eu ler aquilo ali e saber que é teu, que é próprio, é argumento seu, você desenvolveu. Quando você usa um repertório coringa, geralmente ele é coringa, então ele é de conhecimento de muitas pessoas, principalmente de quem corrige redação. Mas não é só esse o problema do repertório coringa. O maior problema do repertório coringa que eu vejo é o aluno usar de forma incorreta. Por exemplo, tem um repertório que é do Thomas Hobbes, que vários alunos gostam de usar, que ele fala que a sociedade tem que ser um lugar de bem-estar social para todos. E aí, como é algo muito amplo, quando fala de bem-estar social, as pessoas usam em diversos temas. Só que elas fazem o quê? Segundo o autor, tarará, tarará, a sociedade deve ser ponto. Aí para ali. Aí não desenvolve. É aquilo que eu disse. O que isso tem a ver com o tema? Vai colocar uma citação coringa, uma citação que é feita por todo mundo, que é usada por todo mundo? Coloca. Mas argumenta usando essa citação e mostrando a relação dela com o seu tema. De que forma você fez essa relação. Porque se for só para pegar um repertório coringa e jogar ali dentro, o teu texto vai perder na competência 3, que é a questão da organização argumentativa, tá? Então, eu não sou contra, mas também eu defendo que, se você for usar, use de maneira correta e bem feita. Não só coloque lá a frasezinha do autor e vá embora, como eu costumo falar. Tem que desenvolver a argumentação, tem que argumentar em cima dele, associando com o tema, tá bom? Alguma outra pergunta? A senhora pode falar novamente das perguntas que a gente tem que responder no parágrafo? Posso. E eu coloquei também na correção da redação de todos vocês, viu? Eu coloquei lá o que tem que responder. Perguntas que devem ser respondidas. Eles chamam de ação, agente, modo meio, finalidade e detalhamento. Para ficar mais fácil, você tem que responder quem vai fazer,
o que vai ser feito, como isso será feito, por que será feito, e tem que detalhar. Um desses 4 aqui, você precisa detalhar. O que é detalhar? É explicar. É dizer mais alguma coisinha. Então, são os 5 elementos que precisam aparecer na redação. Posso até digitar aqui para vocês. Quem, o que, como, por quê. Mais detalhamento. Pronto. É isso que tem que ter na conclusão. A sua conclusão, a sua proposta de intervenção, ela tem que apresentar isso. Você tem que dar uma solução para o problema e respondendo isso daí, bem explicadinho. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Sim, não. Deu para entender? A próxima redação de vocês já irão pensar. Meu parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Ah, tá. Tem, então, tranquilo. Ah, eu estou usando os conectivos? Tem conectivo? No caso, essas perguntas são apenas para a conclusão ou não? É só para a proposta de intervenção que você apresenta na conclusão, tá? É só para isso. Você tem que propor, por exemplo, você está falando da desigualdade educacional, que ela acontece por causa da desigualdade social e por causa da negligência governamental. Então, você falou disso o texto todo. Quando tu chegar lá na conclusão, tu tem que dizer o que pode ser feito para resolver isso, então. O que pode ser feito para resolver essa desigualdade educacional, que é afetada pela social e pela negligência governamental? Aí vai dizer, diante dos argumentos citados, cabe ao Ministério da Educação, aí você vai dizer, ou ao governo federal, aos professores, às escolas, aí você vai escolher quem é o agente, né, que é a gente chama de quem, o que ele vai fazer, como, por quê. E você fecha a sua conclusão. Entendeu? Mais alguém? Nós vamos falar muito disso nas nossas aulas, viu? Né, de reforço. Vou voltar nessa estrutura com vocês. Nós vamos trabalhar muito para poder ficar tudo certo. Se não tivermos perguntas, eu vou encerrar a gravação. Não saiam ainda, que eu vou colocar aqui o link da frequência.